Enquanto isso, nós já estamos discorrendo sobre o tema, tá? Pastor Vivaldo, lá da Igreja Sal da Terra 90, em Goiânia, está aí com a gente, né? Um dos plantadores da Gente, Igreja do Repartir. Pode bom, falar, Vivaldo. Fica à e vontade. sempre agradecendo a Deus, viu? Assim, tanto que é joia, viu? Tô vendo bastante gente aí entrando, vendo uns nomes assim, Joia, o Rafa, Ana Angélica, né? Saudades também, viu? Muita saudade de vocês. E é um tema assim desafiador, viu, gente? Não é, é um tema que realmente nos remete, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia a gente está cercado assim de um pensamento que quer só colocar a gente para cima, como se isso nos melhorasse, né? Exatamente. Opa, Rafinha, saudade. O Fred não tá com saudade, não, né? Mas nem se não visse também, a gente entende. E é desafiador por causa disso, porque eu acho que tudo à volta da gente está querendo elevar demais a condição humana. E a gente percebe Exatamente. que não é isso, né? Exatamente. Até vamos começar já no assunto, né? Muita gente analisa, né, que a queda humana, ela ocorreu lá em Adão, e a partir daí Adão foi responsável simplesmente pela vida dele e pronto. Mas o que a Bíblia traz, né, Vivaldo, e eu queria que depois você comentasse um pouquinho, é que a questão do pecado, ela não foi um ato isolado de Adão, não foi uma ação puramente. Nós não podemos analisar o pecado como uma ação, né? A Bíblia traz o pecado como uma condição humana, né, daqueles que não reconhecem o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Então, o grande problema, né, do pecado é que ele não é um verbo, simplesmente. Ele é uma questão de natureza. É como a Bíblia está falando o seguinte, que o homem, ele nasceu com uma natureza, né? Ele foi gerado de uma natureza, imagem e semelhança de Deus, mas por conta da sua própria vontade, né? Daquilo que ele escolheu, ele se afasta de Deus. E isso ele está falando de Adão, tá? Mas lá em Coríntios ele fala que o primeiro Adão era pó da terra. Por isso ele tinha essa natureza, essa tendência ao pecado. Então não é uma questão de uma ação. É que o homem que foi feito do pó da terra, né? Ele ele vai repetidamente, né, em direção ao pecado, tá? Então, a Bíblia coloca isso de uma forma um pouco diferente que na maioria das nossas cabeças acontece. E o humanismo, né, ele é o contrário do que a teologia prega. Então, o humanismo é um movimento que coloca o homem como um ser, né, que é o centro do universo. E aí o homem deixa de ser o culpado pelas próprias ações, ele deixa de ser responsabilizado pelas próprias ações e passa a ser o foco agora de um estudo de como nós vamos, né, realimentar essa natureza pecaminosa do homem sem que ele seja culpado ou responsabilizado por isso. Então, a grande questão aí não é uma ação isolada, né? Mas sim a Bíblia traz a questão da queda, do pecado, da desobediência do homem como uma questão de natureza. E aí, Vivaldo, toca o bonde agora, queria que você É, discorra. esse é um assunto bem gostoso, né? Você vê, para deixar, Jesus deixou isso muito simples, quando ele fala assim, olha, não tem jeito de uma árvore boa dar fruto ruim, É, e nem de uma árvore ruim dar fruto bom, fantástico. né? Então, o fruto, quando você fala do pecado, né? O pecado é o fruto aí, né? É o resultado de quem a árvore é. O fruto é o resultado de quem a árvore é. Então, o pecado é o resultado da natureza humana. E aí, o que sempre houve na criação foi um conflito de naturezas, né? Que a palavra de Deus fala que tudo que é bom vem de Deus, né? Porque se a coisa se depende da origem, né? Se o fruto depende de onde ele vem, para ser bom tem que vir de Deus, da própria natureza de Deus.
E o homem como um ser criado, né? Tem gente que fala assim, ah, mas o homem foi criado como se fosse igual a Deus. Ele não foi, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não tinha ali o Espírito Santo de Deus, ele não era participante da natureza de Deus, né? E aí, por isso que ele caiu, porque se ele fosse participante da natureza de Deus, ele podia resistir ao pecado, mas não sendo, não tinha jeito de esperar outra coisa dele, né? Tinha Exatamente. uma lei só para o homem que não podia comer daquela árvore do bem e do mal. E aí, do conhecimento, né, do bem e do mal. E aí ele foi, pisou na bola com aquela única lei, né? E a condição era perfeita, né? O jardim do Éden lá, tudo era perfeito para ele. Então, assim, mostrando que não é uma condição, né? É a própria natureza. A gente, a queda foi um resultado dessa natureza. Enquanto o homem não tiver em si a natureza de Deus, é impossível esperar outra coisa desse homem, né? Exatamente. Ô, Vivaldo, mas muitas pessoas questionam, né? Até fazem, costumam colocar a culpa em Adão e falam assim, ah, mas se fosse eu, rapaz, se fosse eu, estava lá no jardim, tinha tudo, todas as frutas eram boas, eram apetitosas, eram agradáveis, era bonito de ver, né? Se fosse eu, não tinha sogra, era só eu e Eva. Então, assim, tinha coisa de. Tinha outro. Mundo perfeito. Muda. E se Se a fosse, minha então? sogrinha estiver ouvindo, é só brincadeira, tá? É isso aí. Mas a minha não tá não, hoje. Ela. Eu tô vendo aqui. Mas então, Vivaldo, me fala uma coisa, cara. E se fosse uma pessoa diferente, qualquer outra pessoa lá no lugar de Adão, você acha que dava para salvar? Você acha que dá para não pecar? Não, eu não acredito que não, né? Na verdade, a palavra de Deus diz que não, porque é, Adão ainda tinha uma condição, ainda ele não tinha experiência do pecado, né? Ele tinha a natureza do pecado. Nós hoje ainda temos toda a experiência, a gente tem toda a carga de, né, de várias gerações humanas vivendo longe de Deus, né? A gente tem hoje toda a mídia, né, tudo que é construído à nossa volta nos levando contrário a Deus já. Mas, acima de tudo, uma natureza. Hoje, por causa de Cristo, a gente tem a mesma condição, a mesma, não é condição, né? A mesma oportunidade de Adão. Porque a gente tem a gente tem a oportunidade hoje de falar para Deus, não, então Deus, eu quero seguir o Senhor, mas se não for pela ação do Espírito Santo, não tem jeito. Nada feito. Então isso prova de novo que a nossa natureza, por nós mesmos, de novo, né, não vai sair um fruto bom dessa árvore ruim. Exato. Então, a afirmação, né, a pergunta que Jesus fez diante da situação ali da mulher pecadora, né? Aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, deixa mais do que claro que em todos os tempos, né, em qualquer lugar, não há uma pessoa que seja capaz de não cometer pelo menos um pecado durante sua vida inteira, que seja capaz de ser imune ao pecado, né? E também, Vivaldo, eu queria que você me falasse um pouquinho, né, da necessidade, então, né, de haver uma justificação da parte de Cristo, né? Você ouviu aí? Eu vi que parece que deu uma travadinha na internet, mas está ouvindo? Deu, agora eu voltei a ouvir. Voltou? Então, vou refazer. Então, Vivaldo, sendo que as pessoas não conseguem ser imunes ao pecado, né? Por uma questão que vem de dentro delas, né? Uma questão de natureza, uma questão de identidade, tá? Sendo assim, você diz que hoje há a oportunidade, né, da gente, então, ter a mesma oportunidade que Adão, porque Deus já enviou Cristo. Fala um pouquinho da justificação que há em Cristo, então, cara, para a gente entender a Assim, ação que Deus fez para consertar, né, na verdade, o plano eterno de Deus para poder salvar a humanidade. eu sempre, eu ouvia muito tempo, quando eu era
era mais novo, né? Não faz tanto tempo assim, não, mas eu falava que a gente tinha, era a questão do dilema do urubu, né? Se vocês já ouviram eu falando isso algumas vezes, né? Se você se coloca num quarto fechado, né? Numa sala fechada lá, você joga ali um urubu, e de um lado da sala, você coloca lá um bicho morto de 3 dias, né? E do outro lado da sala, você coloca os melhores pratos, né? Os pratos preparados com a melhor forma, da melhor Picanha. forma, né? Umas picanhas cheirosas, uns peixes, umas lasanhas, umas tortas das mais gostosas e deixa o urubu escolher, né? E o que vai acontecer? Por causa da natureza do urubu, né, ele vai para aquilo que é próprio da natureza dele. Não dá para esperar outra coisa, né? E então, assim, o único jeito de resolver isso é matando o urubu, né? Não tem outro jeito. O urubu tem que deixar de ser urubu, né? O urubu tem que deixar aquela natureza. E aí é onde, no plano de Deus, Deus pega aquele urubu homem, aquele homem urubu, né? Que veio lá de Adão, ele era propenso ao pecado, né? E é importante a gente entender isso, gente, que o Gosta de pecado carniça. gosta de carniça, né? Se a gente não entender toda essa dimensão, que o pecado ele corrompeu o homem nas suas ações, nos seus desejos, o homem hoje, por causa do pecado, deseja o que é ruim para ele, né? E mais do que isso, ele é incapaz de entender aquilo que é bom, né? Porque a mente dele está embotada. A palavra de Deus diz que os olhos do seu entendimento foram cegados. O diabo cegou o entendimento. Então, as pessoas perderam a capacidade de discernir o que é bom, né? E a gente vê isso algumas vezes e depois a gente entra na questão da justificação, sabe, Fred? Mas é Certo? importante a gente entender isso, porque tem hora que a gente está querendo que o urubu coma picanha, entendeu? E não vai, porque quando as nossas faculdades elas estavam assim contaminadas pelo pecado, é impossível esperar algo bom, né? Quando João Batista falava assim, da carne nada se aproveita, então não vai vir, não tem jeito, né? A não ser que você pegue aquela carne e mate, né? Por quê? Porque todas as faculdades dele estão embotadas, estão corrompidas, não vai sair um pensamento bom. Paulo diz isso lá em Romanos 1 ou 3, ele fala assim, olha, a língua deles é veneno de víbora, né? Então, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Quando alguém ainda é capaz de fazer o bem, ainda que haja uma ação boa, ela ainda vem de uma motivação egoísta, né? O que corrompe a ação, até de fazer algo aparentemente bom, mas a sua motivação é a si mesmo. Quando a pessoa, por exemplo, faz uma boa obra para se justificar de algo, né? Ou pensa que por fazer algo bom, ela vai conseguir algo de Deus. Então ela faz querendo uma troca, e não por uma bondade. Não é por uma ética interna, por uma ética egoísta, uma vontade egoísta, né? Tanto é que Deus, algumas vezes no Velho Testamento, quando Deus quer abençoar o justo, ele fala assim, justo, homem justo, né? Homem que anda segundo Deus, ora aí, pede, né? O que você faz uma oração, pede, eu vou te abençoar, vou dar aquilo que você pede. Aí tem alguns versículos que você vê quando o ímpio, né, tá lá dando problema lá, né, tá dando BO lá com Deus, e Deus fala assim, faz o seguinte, eu vou fazer aquilo que vocês estão pedindo. Então mas como assim, né? A gente acha que ser abençoado por Deus é eu colocar algo diante de Deus que eu peço e Deus vai me dar aquilo que eu peço. Aí Deus chega lá e fala para o justo, eu vou te dar o que você pede. E fala para o ímpio, eu vou te dar o que você pede. Fala, mas peraí, ué. Então não tem diferença. Tem o quê?
a diferença da natureza da própria pessoa. Por quê? Porque o justo recebeu de Deus uma natureza que o permite discernir, entender e conhecer o que é bom. O ímpio, ele tem a capacidade de não querer comer carniça e querer entender o que é carniça e o que é picanha, e preferir a picanha, entendeu? O ímpio, por mais que você dê a ele oportunidade, ele vai continuar. Rapaz, eu parei com as minhas piadinhas de sogra. Minha sogra acabou de entrar aí. Agora acabou. Até agora eu não posso contar mais. Hein? Aí, até perdi aqui. Mas, aí, então, o ímpio, ele é incapaz disso, né? Por isso que a primeira coisa que, quando Cristo nos justifica, ele não nos justifica as nossas ações, né? Ele mata o urubu, ele nos dá uma nova vida. Por isso que ele fala em nascer de novo. Porque não tem jeito daquela velha criatura agradar a Deus, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, Alan, você está me devendo, viu? Aí, ó. Pensaram, seus amigos. Tá vendo? Então, Vivaldo, o problema do homem não era fora dele, era dentro dele, né? Tinha que haver uma transformação de Exatamente. fora. Hoje Porque ainda quando o homem foi criado, né, ele foi criado, ele não foi criado à semelhança de Deus, né? Quando Cristo ele se apresenta, quando Cristo chama a pessoa, né? Quando Cristo nos aceita, nós temos que mudar isso, né? Não sou eu que aceito Cristo. Quando Cristo me aceitou, quando Cristo me chamou, quando Cristo entra na minha vida para me transformar, por isso da cruz, né? A cruz simboliza e atrai, né? Na cruz, Cristo atraiu todos os homens a si para que essa natureza antiga morresse, né? Então ali nós somos levantados com Cristo, aquela natureza morreu. Quando Cristo foi sepultado, todos esses homens urubu morreram e foram sepultados. E quando Cristo ressuscitou, todo mundo que foi sepultado com Cristo ressuscitou com ele. E aí ressuscitou unido a Cristo, ressuscitou parte de Cristo. Então, aquilo que Cristo é, também nós somos. Então, agora nós somos da mesma essência, da mesma partícula fundamental, se a gente pode falar assim, né? Só um paralelo, que Cristo. Então, agora, porque Cristo é capaz, e não só é capaz, porque tudo que Cristo faz é bom, à medida que eu esteja alinhado na minha mente com aquilo que Cristo é, e deixo aquilo que Cristo transparecer na minha vida, então agora, pelo novo nascimento, eu sou como Cristo é. Aí eu passo a ser capaz, não só das ações, mas de uma mentalidade, de um princípio, de uma motivação bondosa, do amor, né? Perfeito. Então, cara, eu gosto até só para trazer uma forma de explicar um pouquinho diferente, eu gosto de falar muito isso, né? Porque as pessoas, muitas têm na mente que Adão era como Deus, a mesma natureza de Deus. Eu falo, não é. Se fosse, não tinha pecado. A única diferença tem gente que fala que o plano de Deus é fazer a gente voltar à estatura de... Só um minutinho, galera, que já volta ali, porque a internet tem hora que... Eu vou explicar o seguinte, que Adão, a única diferença que ele tinha da gente, né, era a situação. Ele entrou no mundo sem que o mundo tivesse conhecido o pecado, ou ele próprio. Ele tinha uma natureza pecaminosa, mas ainda não tinha ido às vias de fato. Então a condição dele, a condição do mundo era muito melhor, né? Porque o mundo também se corrompeu, tudo, né, foi... A palavra de Deus fala que depois da queda, todo o mundo formado sofreu as consequências, né, do pecado de Adão. Mas eu até não, eu até assim,
eu até não diria que tinha uma natureza de pecado, mas ele não tinha uma natureza divina, né? Não é tão dualista no sentido assim de pecado divino, né? Tem uma parte no meio que não era nem pecado, era humano, era natural, mas não era pleno, né? Não era completo, não era. Porque não adianta, a criação de Deus, né? O plano de Deus da criação era Cristo, sempre foi Cristo, né? Todas as coisas, né? O plano de Deus era convergir em Cristo toda a criação. E o Adão era o primeiro esboço de um Cristo que depois ia ser formado um homem. E por isso, né, o homem pecaria, afastaria de Deus, para que então Cristo pudesse exercer o seu amor por aquele que não merecia nada, né? É o infinitamente bom encontrando o infinitamente mal e dando a sua vida para completar aquele vazio infinito, né? E traduzir uma natureza nova, de forma que quando Cristo deu a sua vida, foi exatamente isso que ele deu. Então, agora a vida que eu tenho é o que Cristo é a vida de Cristo, né? Então, e aí ela é infinitamente boa, ela é infinitamente eterna, né? Aquilo que Cristo é também eu começo a fazer parte daquilo que Cristo é, né? Exatamente. Ô, Vivaldo, e me fala um pouquinho, que muita gente também acha o seguinte, então, beleza, se o plano era Cristo, então foi Deus que colocou lá, se Deus sabia que o homem era incapaz de pegar, por que que Deus não pôs uma cerca, por que que Deus não impediu? Então, a vontade de Deus era que o homem pecasse? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, cara. E depois aí o Alan até colocou uma pergunta aí, depois a gente. Então, sem dúvida, era plano de Deus. Nós não podemos falar que, né, como a Bíblia diz lá no Salmo 139, todos os nossos planos foram escritos e determinados, todos os nossos dias foram escritos e determinados, né? Nada saiu do plano de Deus nesse processo. E qual era o plano de Deus? O plano de Deus, Deus é amor, né? Então a gente fica pensando assim, parece que isso não faz muito sentido, né? De Deus permitir que a gente se distanciasse para depois ele dar. Mas se Deus é amor e amor é entrega, né? Era a maior bênção que podia acontecer para o homem é a enorme entrega de Cristo pelo amor de Deus, né? Que foi assim, não, você é infinitamente nada, mas você vai receber uma graça infinitamente superior. Por isso que Paulo diz, né? Porque a graça de Deus é super transbordante, né? Ela é muito acima, né? Superabundou a graça onde abundou a morte, né? Então, era plano de Deus para que o homem não só tivesse um clique, né? Até porque para o homem receber a vida de Cristo, Cristo tinha que entregá-la, né? Mas também que houvesse um processo aí pedagógico, o homem entender que a vida dele não é só o receber do amor de Deus, mas o como agir. Porque isso também explica, Fred, por que tem tanta diferença no mundo. Porque tem tanto pobre, rico, doente, sadio, né? Por que tem tanta diferença no mundo? E essa diferença é uma chance dada aos dois, a chance de quem recebeu de Deus de repartir, né, a quem não tem, e quem não tem poder ser humilde para receber aquilo que não tem e repartir aquilo que tem, né, porque foi dado a todo mundo. Então, a gente pôde visualizar, né, o amor de Deus. É igual assim, eu estava vendo uma vez um homem que tinha passado por um processo muito, muito difícil, sabe? Um processo assim. Ele foi traído por um grande amigo, né? Uhum. E é uma pessoa muito assim, muito chegada, muito, muito próxima a ele, e ele ficou muito sentido com aquilo, sabe? Como é que um amigo desse tão próximo me puxou o tapete desse jeito? E um dia ele estava conversando comigo e eu falei assim, não, mas é ruim, né? Que sensação ruim
essa questão da traição, e aí vem junto a raiva, vem junto aquele senso de prejuízo, né? E aí, mas aí acho que Deus deu uma... João Neto, tá bom, meu querido? Um abraço para você, saudade. Eu tô vendo algumas mensagens aqui de vez em quando, viu? E então aí, o que Deus deu um clique ali na hora, que foi é tipo assim, o que que eu prefiro na vida? Viver uma vida onde é tudo uma linha constante, né? Onde não tem nada, não tem altos nem baixos, né? Mas eu vivo sem Cristo, ou viver alguns vales, né? E aí que vale é esse? Viver esses momentos onde as pessoas pecam, onde elas erram comigo, e eu tenho a chance de ver a graça de Deus, de Cristo formada na minha vida, ao ponto de perdoar o outro, né? Porque o momento que eu consigo perdoar alguém que me traiu, né? É a certeza e a convicção de que a natureza de Cristo foi formada em mim. Porque só é possível ser bom, né? Só é possível algo bom se vem de Deus. Então quer dizer que a natureza de Cristo está formada ali em mim, né? E o perdão talvez é a maior expressão, é uma grande expressão da questão do amor, né? Da gente poder pegar a graça que a gente recebeu, né? E entregar, né? De graça recebeste, de graça dai. Agir Por com isso a que não mente de Cristo, né? agir com a mente de Cristo. Porque se é uma árvore, se a árvore ruim, se vamos colocar o homem, árvore, urubu, né? Isso. Morreu. Então, o novo homem é o homem Cristo, né? O homem Cristo, o homem segundo Cristo. Esse homem agora, ele não consegue mais ir para o lado da carniça. Ele tem uns rompantes, ele tem umas recaídas, porque a mente dele ainda está no processo de transformação. A carne não tem jeito. O corpo está cheio de desejo, isso aí é só quando Cristo voltar e a gente receber um novo corpo, né? Então eles ficam brigando. A sua nova natureza, segundo Cristo, briga com o seu corpo e com sua mente, né? E a mente é o fiel da balança, dependendo para que lado que ela vai, né? Exato. O Alan fez uma pergunta, Vivaldo, e ele está perguntando, então, segundo a Bíblia, a condição humana, né, a condição de Adão é melhor ou o novo homem em Cristo é melhor? A condição adâmica sem pecado, né, antes do pecado, ou o homem em Cristo? Qual que é a melhor? Eu vou até abrir aqui, o Fred, lá em 1 Coríntios 15, porque eu acho que é muito legal depois, quem quiser ver isso, né? Abrir lá em 1 Coríntios 15, que fala isso de uma forma muito legal. Ele vem falando lá sobre ressurreição, e no versículo 35 ele fala assim, como é que ressuscita os mortos e tal? E aí ele começa a falar uma coisa assim, fala, olha, no versículo 37, quando você semeia, você não semeia o corpo que vai vir a ser. Você semeia uma semente, como uma semente de trigo qualquer. Então, por exemplo, quando você semeia uma laranja, você não está semeando a árvore completa. Você não está nem semeando o fruto. Então, a semente da laranja não tem cor de laranja, não tem sabor de laranja, não tem nada de laranja, né? Então, mas é aquele corpo. Aí no versículo 38 ele diz, mas Deus lhe dá um corpo que não determinou, e cada espécie o seu corpo. Aí ele, à frente, Só um minutinho aí, pessoal. A internet está dando uma oscilada. Não, aí. oi, que fui eu ou foi você que oscilamos? Eu acho que, bom, para mim é assim, né? Mas. Então, Repete e aí, ele fala. Coríntios 38. 1 Coríntios 15, aí ele fala assim, e ele continua. Da mesma forma está escrito no versículo 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Cristo, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiro, mas primeiro o natural, para depois vir o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem do céu.
os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, semelhantes ao homem celestial. Então, isso aqui, para mim, responde a pergunta do Alan. Porque diz claramente que todo mundo que veio de Adão é como Adão. Um homem natural, só uma semente. Mas quem é como Cristo, quem leva a semente espiritual é como Cristo. Então, é uma semente de uma natureza superior, do céu, celestial. Correto. Então, aí, agora... Parece que foi a minha internet que caiu. foi a sua aí. O pessoal já te entregou aí. Sua sobrinha falou que Já, você... já é. Né? Investir numa internet melhor. A gente perdoa por isso, né? Oi, caiu de novo? Aí, voltou, agora foi eu, né? Não, eu acho que fui eu de novo aqui, pelo menos. Mas o meu agora deu também. Mas enfim, então Deus, né, através de Jesus Cristo, ele, e nós que éramos de uma natureza pecaminosa, né, a nossa vontade sempre pendia para o pecado, Deus resolve isso trocando a nossa natureza, né, através do Espírito Santo que habita em nós. E aí, Vivaldo, eu te faço uma pergunta agora então. Então, o homem em Cristo, ele é um homem caído, pecador, ou ele é um homem... Aliás, vou reformular. Quem está em Cristo, né? Por que às vezes ainda peca? Tendo uma nova natureza. Aí a gente precisa entender, assim, a formação do homem, né? E aí um beijo para Paulinha aí, eu vi a Adri, né? Porque assim, Jesus falou, né, quando estava lá no Getsemane, falando para os discípulos orarem, ele fala assim, olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, eu formo uma imagem assim, uma coisa mais pedagógica, né? Que o ser humano, como a sua parte mais interior, aquilo que define a sua identidade, né? Que é o seu espírito, aquilo que é o homem, que é a parte, vamos dizer, eterna do homem, aquilo que o homem é de fato, que vai ficar, e é eterno, né? Esse espírito ele ressuscitou, né? E essa ressurreição não quer dizer que o espírito antes, né, que quem não tinha antes da gente conhecer a Cristo, o espírito morto não quer dizer um espírito inexistente, né? Quer dizer um espírito longe de Deus. E quer dizer que eu não sei de novo aqui se eu caí ou se foi você, Fred. Não, fui eu agora. Então, eu não sei se antes de Cristo, o espírito morto não quer dormir, quer dizer um espírito que vivia longe de Deus. Né? Se Jesus fala, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Então, o espírito sem vida, o espírito morto, é um espírito sem conhecimento, sem intimidade com o Pai. A partir do momento que a gente conhece Cristo, o espírito está pronto, como uma semente. Mas Deus é um Deus de processo. Aquele espírito ele vai crescendo. Como é que ele vai crescendo? A influência sobre a mente, sobre a vontade, né, sobre a alma do homem, ela vai sendo conquistada. Né? Então, por mais que o espírito, a motivação do homem seja como Cristo, a sua mente, a sua alma e o seu corpo tem que ser levado à obediência. Então, ela tem que ser disciplinada para ser levada à obediência. Entendi. É o que Paulo diz lá em Gálatas, né? Que agora existe uma lei da minha carne aqui que
que procura o que é ruim, mas outra lei que é a lei do espírito, e elas estão em conflito. O espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. E aí, agora, cabe a nós, nas nossas escolhas, escolher ouvir aquilo que o espírito tem dito, né? O espírito de Deus confirma com o meu espírito, o espírito humano, que nós somos filhos de Deus, entendeu? Amém. E aí, eu vou, na minha mente, né? Por isso que a palavra de Deus diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que à medida que eu tenho consciência, a convicção, isso é a fé é a convicção de que tudo que é bom vem de Deus, logo eu vou me alinhar com aquilo que é a palavra de Deus, aí então eu vou ouvir aquilo que é do Espírito Santo falando ao meu espírito. E isso vai dominar então sobre o meu corpo. Meu corpo está danado, meu corpo está... Ele é um bicho. Ele, se deixar, eu só quero satisfazer os desejos dele. Entendi. Então, é bom isso, porque muitas pessoas têm a crise de achar que vão viver essa plenitude do corpo, né? O corpo espiritual sem a carne, esse corpo carnal, a carne aqui na terra, né? E quando caem, ao invés de lembrar do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo que lavou, tentam despecar, que é uma coisa que, infelizmente, Adão até tentou lá, né? Fala, não, Deus, foi a mulher, não fui eu vou fazer umas roupas, e não dá certo, né? Porque... E o doido disso, Fred, e o doido disso é que até isso é uma virtude absurda de Deus, porque a palavra de Deus fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, o homem não vai ser aperfeiçoado quando ele pensa que ele é bom o suficiente ou forte o suficiente para vencer o pecado. Isso. Ele vai ser aperfeiçoado quando ele depender de Deus para essa batalha. E aí, quando ele se humilha perante Deus. Então, é o que Tiago fala, Pedro também, humilhai-vos perante a mão poderosa de Deus, para que ele, ao seu tempo, vos exalte. Né? E aí, esse é o poder que nós vamos receber. Então, a força nossa não está em esperar de nós mesmos alguma condição de lutar, mas está em deixar que o Espírito lute por nós, né? Porque quem vence a carne não sou eu. Quem vence a carne é o Espírito Santo de Deus em mim. Ele é quem me convence do pecado, da justiça, e me dá o discernimento entre as duas coisas, e julga, né? Me dá discernimento. Eu acho que a grande coisa que o Espírito Santo tem falado hoje, e que a gente tem que ficar muito atento, e eu acho que a palavra para todo mundo que está ouvindo, é que o Espírito Santo traz discernimento. Ele faz a gente entender o que é palavra de Deus, o que é vontade de Deus, o que é princípio de Deus e o que é bom, e faz a gente discernir, separar, né? O que é discernir? É igual aquelas coisas que a gente fazia nas aulas de laboratório, quando a gente era menino, jogava água no óleo e aquilo lá separava. Então, você vê claramente o que é uma coisa e o que é outra. O Espírito Santo vai me fazer separar o que é de Deus e o que não é de Deus. Discernir e entender. E aí buscar, né? Aí o que Paulo diz, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, ocupe o seu pensamento, que aí eu vou preferir todas essas coisas, né? Exatamente. E nós estamos vivendo um tempo, Fred, eu acho que essa pandemia aí, desculpa, assim, não. Só aproveitar aqui, essa pandemia, ela tem dado a chance Só um minutinho, pessoal, que já volta, né? E sabe, Fred, hoje, eu acho que a marca desses últimos dias que a gente vive, desse tempo, é a falta de discernimento, né? É a falta de juízo, é a falta de bom senso. As pessoas estão indo do 0 a 100 rápido demais, do 8 a 80, ou é tudo de um jeito ou é tudo de outro. Extremo, né? E daí vem os conflitos, né? E vem o conflito, como o Tiago diz, de uma ambição
egoísta, né? A Exato. Paulinha falou para repetir aqui porque travou. Travou no momento que você estava falando sobre esse tempo que a pandemia tem mostrado e travou. Pode continuar. Isso. Esse tempo tem permitido que as pessoas gastem tempo lendo a palavra e orando. Esse tempo de leitura da palavra não é um exercício religioso de adquirir conhecimento sobre Deus, mas é de alinhar um espírito que já tem saudade, tem vontade de entender a mente de Deus, porque sabe que ela é boa. E ela vai trazer aqui, né, voltando, discernimento. A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas buscariam mestres, alguém para dizer para elas o que pensar, o que sentir. E a gente está vendo, o povo vai para a internet, para a rede social, querendo dizer assim, oh, alguém me diz aí o que eu vou pensar a respeito da pandemia, da hidroxicloroquina, ou, entendeu? Seja assunto político, religioso, qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí, qualquer coisa. E aí, eu me agarro a um tipo de pensamento como se aquilo lá fosse a minha tábua de salvação. Uma ideologia, uma religião, um grupo, uma comunidade, me agarro. Só que o Espírito Santo, uma ação dele é trazer discernimento. Então, uma hora eu posso estar alinhado com aquilo que é o princípio da palavra de uma forma, e depois alinhado com o princípio da palavra de uma outra forma. Né? Então, por quê? Porque Deus é um Deus de multiforme sabedoria. E esta ação do Espírito Santo, ela é fundamental para discernir. Né? E a palavra de Deus, lembra lá, ela é uma espada cortante que me permite separar e discernir o que vem da alma, daquilo que vem, né, da carne, e o que vem do Espírito. Ô, Brunão! Beijão, querido. Aí, exatamente, cara. Isso é fantástico, por quê? Porque parece que não tem nada a ver com tem hora que a gente parece que andou e saiu não saiu. Por quê? Porque todas essas correntes, elas são correntes humanistas. Elas tentam fazer com que o homem ainda consiga, né, chegar até Deus sem o sacrifício de Cristo, que foi o que Adão tentou fazer lá no Éden, né? Então, você vê os extremistas falando que, não, o certo é ir contra o racismo. Mas de que forma? Matando os racistas. E você vê os racistas falando, não, o certo é ser racista. Como? Matando o fruto do racismo dele, a raça que é contrária a ele. Então, são coisas, são sabedorias que são a mesma coisa, né? O humanismo. Todas elas levam para o mesmo ponto, né? E é o que a gente está... Porque é o homem... porque é o homem tentando resolver... esse princípio é muito forte, porque o humanismo se baseia no fato de que o homem é capaz de escolher algo bom, né? Aí tem aquele filósofo lá que fala que o homem é o lobo do próprio homem. E é verdade. Ele entendeu a questão da natureza humana. Então, é impossível que venha essa condição do próprio homem. E o humanismo, ele quer uma salvação pelo homem para o homem, né? E aí, por exemplo, houve um... Oi? E indivíduo, inclusive, individual. Então, não pensa no próximo, não. Eu cuido de mim aqui e vou chegar para mim, porque o próximo... Né? E aí você vê, por exemplo, esse relativismo todo, né? Hoje em dia não tem uma verdade, tem a minha verdade. E aí qual que é o grande problema disso? E isso corrompe a ciência hoje, né? Porque a própria construção de conhecimento da ciência, ela depende de quem observa, né? Então, alguém que vai lá e observa um fato, ele vai ver o fato de acordo com a ótica dele, de acordo com as paixões dele. Então, hoje, a ciência se corrompe, por quê? Porque ela está corrompida pela queda humana. A natureza, ela se corrompe porque ela está afetada pela queda humana, né? Então, hoje, toda a esfera de vida, governo, toda esfera de cuidado uns dos outros, a esfera familiar, a esfera de desejo, a esfera emocional, toda ela está corrompida de um ser humano caído. Por quê? Porque quando ele observa um fato, ele não vê o fato, ele não vê a verdade. Ele vê o quê?
o jeito que ele quer ver aquilo. Então, a ciência hoje se corrompe por causa disso. A gente vê, fala, não, essa é a sua verdade, não é a minha. Então, as referências somem, né? Porque perdem tudo, né? E está tudo afetado aí pela queda humana. Exato. É como você ter uma lente rachada, né, e sempre olhar através dela. Você só enxerga e você acostuma tanto com aquilo que você acha que a lente rachada é que está errada. De repente alguém põe uma E, lente nova na sua frente, você não. Que é o que João fala, né, que a luz veio ao mundo, mas o mundo não a reconheceu, exato, né? exato, Então exatamente. isso hoje Né? é o caminho, vamos dizer assim, é o que tem dominado, né, a mente, essa mente diabólica do mundo, né? E ela Mas, vai ficar cada vez mais gritante, né? exato, Porque à medida que os séculos evoluem para uma conclusão, para um final, né? Que a gente sabe que a palavra de Deus diz, as trevas vão ficando mais densas, e aí vai, a luz que brilha no meio das trevas vai ficar cada vez mais irritante, né? Cada vez mais difícil. exato, é verdade. É, só um minutinho, Vivaldo. Ô, pessoal, agora, se assim, agora não, né? Já está aberto, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, tá? Nós já estamos caminhando aí para o final. Então, se tiver alguma dúvida, se tem alguma dúvida sobre esse assunto, né, de tudo que nós falamos, da queda, da natureza humana, né, do sacrifício de Cristo para mudar isso tudo aí, você manda para a gente, tá? Eu queria até reafirmar o que eu falei no comecinho, muitos não estavam. Esse é um assunto muito importante, porque entendendo a queda humana, entendendo a nossa natureza, entendendo da onde nós viemos, que originalmente éramos filhos da ira, destinados à ira de Deus, tá? Só há uma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu não tenho consciência do estado caído e depravado que eu me encontro sem Cristo, eu não preciso procurar Cristo. Muitas vezes a gente vê as pessoas na situação que está e a gente não tem uma coragem, não tem coragem de chegar e confrontar a pessoa naquilo que ela está passando por amor a ela, tá? Então isso é muito importante, a gente entender que essa condição ela não é exclusiva de Adão e nem daquele que aos meus olhos é culpado, mas ela é uma condição geral da humanidade que é quebrada em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, como o Vivaldo falou, nasceram de novo e agora nasceram de uma semente incorruptível, tá? Mas quem não está em Cristo está nessa condição caída, depravada até hoje. Então é muito Isso. importante. Se alguém tiver dúvida, pode colocar aí. Se não, Vivaldo, você já pode, né, concluir. E obrigado mais uma vez aí pela participação, né, pela disposição, tá, de estar junto com a gente. Eu que agradeço, viu? E muito boa experiência, assim, primeira vez aqui numa live do Instagram, o Fred até me fez sair da minha hibernação em relação ao Instagram, mas é muito bom, assim, falar desse assunto e relembrar. Eu estava vendo, assim, que, de novo, né, nesses tempos aí, eu acredito, eu creio, sabe? A palavra de Deus nos fala que são tempos de muita, de novo, discernimento, né? Jesus fala que Opa, vai voltar, gente. Ninguém tem dúvida não, pessoal? Se tiver perguntas, pode colocar aí. Aí pode ir, Val, tinha travado, né? Você estava isso. começando. Então, e aí o joio e o trigo essa parábola é um sinal para esses tempos, é um tempo de definição, é um tempo de discernimento, discernir, separar o joio do trigo. E o que separa? Natureza, né? A natureza do joio não dá nada, né? O trigo não, o trigo dá fruto, né?
Então, isso é muito bom. Então, eu tô vendo que não está tendo muita pergunta, muita. Vou aproveitar aqui para dar um alô e matar a saudade de muita gente, né? E bom demais estar aí com a Alan. Eu vi um amigo assim de muito tempo aí, o Alexandre Puglia, né? Ah, eu vi um sobrenome Duran aí, não sei se foi o Carlos Duran, mas muito jóia, viu? Ter visto assim, né? É uma mensagem de vocês aí. E tá aqui, tem o Marquinhos, rapaz. Lembra do Marquinhos, Lembro tocador de demais. violão lá da campanha, meu querido? Lembra? Então, o Que Marquinhos estava aqui também. Bom demais. entrou. É, bom demais. A Benção. Tati. Manda um abraço pro pessoal lá da 90 também, cara, para os nossos amigos aí de Goiânia, né? Vamos orar para que Deus prepare aí, né? Após esse longo tempo de isolamento social, um tempo da gente estar junto de novo, né? Porque realmente é muito bom o Marquinhos aí falando aí. Ô Marquinhos, saudade de você, cara. Você É, não fizemos churrasco mais pra você tocar violão lá pra nós, aí em Goiânia, né, cara? Mas é muito bom ver que você tá aí, viu, meu irmão? Tô morando muito aí pela sua casa, né? E passando meio que junto aí tudo que vocês estão passando, viu? Que Deus, ele te mostre tudo que ele quer te mostrar nesse tempo e faça com que você cresça ainda mais, viu, meu brother? Um abraço em amém. você. Um abração para a família Marques aí, viu, Danilo? É, Eu, Dona Esmelinda, saudade de vocês. E obrigado, viu, Fred, pela oportunidade de estar aqui, abrir a palavra, né, e repartir isso. Então, assim, muito, é muito edificante, muito gratificante. E minha oração é que cada vez mais a gente perceba e entenda a graça e isso nos leve a quebrantar diante do Pai, sabe? Ver o tremendo presente que recebemos e viver segundo esse evangelho, segundo essa graça, né? amém, amém, cara. Benção demais. Valeu, obrigado, Um Vivaldo. abração para toda a igreja. Minha irmã também tá aí, lá de Uberaba, Tati. Abração aí, Tati, Ednei, Tati do O Rafa lado está aí desde o também, começo. Tati Segato, ó. Já vê a Tati aí. Minha esposinha querida está ali no outro celular. Um abração, Vivaldo. Valeu e Um até abraço, meu a querido. Bom demais estar próxima. com vocês, viu? Um beijo para todos, um beijo para a igreja, um beijo para todos os amigos aí, viu? Saudade de vocês, a gente se encontra e gasta aí de abraçar um pouco. É isso aí. Valeu. Até mais, pessoal. Medite sobre isso aí, viu? Valeu e tenha uma ótima Um semana, abraço. tá? Próximo domingo, feijoada, tá? Nós vamos estar fazendo uma feijoada aí, estamos preparando daquelas que o Marinho, o cunhado do Rafa, vai fazer. Nós vamos vender lá no prédio da igreja, tá? Só entrega marmita, porque não está podendo ter aglomeração. Então você vai lá, pega a marmitex. Se quiser, entre em contato com a gente, reserva, que é quantidade limitada e costuma acabar toda vez. Então vai acabar de novo, graças a Deus, tá? O objetivo é ajudar irmãos, então participe aí. Valeu, abração, Vivaldo, e até a Um próxima, tá? abraço, gente. Boa noite. Até mais. Um Valeu, abraço. tchau.